Olá, eu sou Paulo Cossenza, advogado, e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Descubra o Direito. O tema de hoje é uma decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu o seguinte: é inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que estabelecia diferenças entre o companheiro e o cônjuge na sucessão dos bens por inventário de morte. Pois bem, o que dizia o artigo 1790 do Código Civil e seus incisos, que foi declarado inconstitucional no julgamento 809 de repercussão geral recentemente pelo Supremo? No caput dizia o seguinte: a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável da seguinte maneira. O primeiro inciso estabelecia a sucessão em relação a filhos comuns, ou seja, o companheiro e a companheira que viviam em união estável tinham filhos comuns. Em relação a esses filhos comuns, o companheiro sobrevivente concorreria com eles em igualdade. Seria como se fosse mais um dos herdeiros. Se houvesse uma concorrência com filhos exclusivamente do falecido, o sobrevivente teria direito a metade do que a eles, filhos do sobrevivente, coubesse naquela herança. A terceira hipótese dizia respeito à concorrência com outros parentes do falecido. Então a concorrência seria de 1/3 para o sobrevivente. E não havendo parentes, evidentemente, haveria então a totalidade da herança adquirida pelo sobrevivente. Esse artigo, em razão de um recurso extraordinário num processo oriundo de Minas Gerais, foi levado à relatoria do ministro Roberto Barroso. Agora, em maio, acho que se não me engano, no dia 15 de maio, o colegiado se reuniu e terminou esse julgamento. E o que eles decidiram por maioria? É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros previstas no artigo 1790, portanto, nos seus incisos, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável o regime do artigo 1829 do Código Civil. Em outras palavras, o companheiro vai suceder o companheiro morto como se fosse um casado pelo regime da comunhão parcial de bens. É uma decisão importante porque dá plena vigência ao que dispõe o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz exatamente o seguinte: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Portanto, o Código Civil estaria bloqueando a plenitude da vigência desse artigo e, por tal motivo, foi ele declarado inconstitucional, entre outros, evidentemente, destacados no voto do relator, que não foi seguido, como disse, por alguns dos ministros que votaram contra, como Dias Toffoli, Lewandowski e Marco Aurélio. Esse foi o nosso tema. Tenho certeza que é de interesse grandioso de grande parte da nossa sociedade, porque vivem em situações similares. Se você estiver numa situação como essa, procure o seu advogado, busque saber quais são os seus direitos decorrentes dessa importantíssima decisão e recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, que poderá mudar e alterar de forma importante a sucessão do cônjuge ou do seu companheiro falecido. Curta através das nossas redes sociais, traga dúvidas, sugestões. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.